Olá pessoal, este vídeo pílula é para a gente lembrar algumas características importantes das emergências hipertensivas, tá legal? Bom, as emergências hipertensivas fazem parte de um capítulo que é o chamado crises hipertensivas. E o primeiro aspecto que eu queria lembrar a vocês é que quando a gente fala de crise hipertensiva, a gente tem três espectros diferentes: as falsas crises, as urgências e as emergências. Brevemente, o que são esses três espectros diferentes? Olha só, falsa crise é quando eu tenho uma elevação da pressão arterial, mas é mais porque aquela pressão está descompensada, descontrolada, por falta de medicação, o paciente não tem aderência ao tratamento, ou o tratamento ainda não está adequado, e quase sempre eu tenho algum gatilho que fez a pressão também aumentar. Então eu vou dar um exemplo. Paciente hipertenso crônico tem uma fratura por conta de uma queda, ok? A dor que ele vai sentir, quando ele chegar no pronto-socorro, ele vai estar com a pressão descompensada, agudamente elevada. Mas não é uma crise hipertensiva, é uma falsa crise. Você tratando a dor na perna dele, ele imobilizando, a pressão vai se normalizar. Detalhe importante, para a prova prática e para a vida. Enxaqueca entra muito nesse critério. A gente frequentemente encontra pacientes com dor de cabeça forte no hospital, e aí você mede a pressão está alta. E muita gente acha que a pressão alta levou a dor de cabeça. Em geral, é o contrário. A pessoa, pela crise de cefaleia, tem uma elevação da pressão arterial. E tem trabalhos mostrando, você trata a crise da cefaleia, melhora a pressão arterial, ok? Claro que tem algumas crises hipertensivas que cursam com cefaleia e você vai ter que investigar, você faz o fundo de olho para ter mais pistas e tal. Mas aqui, essas pacientes com cefaleia crônica, que já têm o diagnóstico de enxaqueca, nas crises de enxaqueca, frequentemente vêm com falsas crises. Aqui também entra ansiedade e uma série de outras situações clínicas. Urgência hipertensiva é uma elevação da pressão arterial, mas que não tem um risco iminente, ameaçador à vida ou lesão de órgão-alvo. É um risco potencial. Então eu tenho horas para baixar a pressão arterial. É a hipertensão perioperatória, que é um dos exemplos que a gente mais encontra. E a emergência hipertensiva, essa sim, essa tem um risco iminente, ok, de morte para o paciente, ou lesão de órgão-alvo. Então eu preciso abaixar a pressão em minutos. E aí vamos lembrar alguns aspectos importantes da emergência mesmo. Então, elevação súbita da PA com risco, de o paciente falecer ou lesão de órgão-alvo, eu preciso baixar a pressão em minutos. E não é só esse o problema. Porque como eu preciso baixar ela em minutos, vocês veem que a gente vai abrir mão, então a gente vai utilizar medicação endovenosa. Só que eu também não posso baixar de forma desordenada. Eu preciso baixar gradativamente a pressão arterial. Então você vai utilizar nitroprussiato de sódio, ou nitroglicerina, ou hidralazina, no caso da eclâmpsia, ou esmolol, no caso de pós-operatório, mas acompanhar de perto a pressão arterial. Por quê? Porque a gente só pode baixar 20 a 25% da pressão arterial média, tá certo? A gente não pode ser agressivo. Lá no passado, os médicos pegavam quadros de emergência hipertensiva e davam drogas potentes via oral que não tinham o menor controle sobre o quanto iria baixar a pressão arterial. O que acontecia? Muitos pacientes faziam AVC isquêmico, porque na crise hipertensiva ele perde a autorregulação do fluxo cerebral, e aí o fluxo cerebral fica diretamente proporcional à pressão arterial. Quando baixava muito rápido a pressão arterial, baixava o fluxo cerebral e dava AVCI. Legal? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.